Muito bom dia, meus amigos ouvintes. Bom dia para você que já está ligadinho aí na programação da Clube. A partir de agora sou eu, Letícia Castaldi, que estou com vocês até o meio-dia, aqui no Atitude, o programa que faz a diferença no Rádio São Manuelense. Hoje, dia 29 de abril, agora são 11 horas e quase 10 minutos. Nessa quarta-feira gostosa, nós vamos bater um papo legal, vamos conversar sobre um assunto que está aí na mídia, todo mundo debatendo, juristas, sociedade, igreja, todo mundo querendo saber se de fato vai ser aprovada a questão aí da redução da maioridade penal. Muita gente favorável, muita gente contrária, mas o assunto tem que realmente ser debatido, né? Existe muita legislação aí que já diz que o menor tem que ser punido, e ele é inimputável, mas já existe penas, entre aspas, aí para o menor estabelecidas no ECA, para que ele cumpra em determinado ato infracional que ele tenha cometido. Então, o debate é extenso, minha gente. E, para isso, eu convidei dois amigos que já estiveram aqui no Atitude em outra ocasião. Eles fazem parte do CIFUS-PESP, que é o Sindicato dos Funcionários do Sistema Prisional do Estado de São Paulo. O meu amigo José Ricardo Mesiano e o Wellington Braga, eles que são agentes penitenciários. E eles vão falar um pouco mais sobre o outro lado da moeda, mesmo porque eles são contrários à questão da redução da maioridade penal. Por quê? Porque eles trabalham juntamente no sistema prisional e sabem da questão de superlotação, né? Existem inúmeras falhas no sistema prisional e eu convidei-os justamente para falar desse outro lado. E numa próxima oportunidade vou trazer aqui alguém para falar do lado favorável, que é favorável, porque aí você, aí ouvinte, vai poder tirar a sua própria conclusão, né? Então, acho que o programa Atitude é legal por isso. A gente traz aí duas opiniões diferentes para que a população possa tirar a sua própria conclusão. Vamos então dar bom dia para os meus entrevistados de hoje, meu amigo Carioca, né? Quem não conhece, eu acho que aqui o São Manuelense conhece o famoso Carioca, é ou não é? Zé Ricardo Mesiano. Bom dia, Letícia. Bom dia, ouvintes do programa Atitude. Nós que agradecemos novamente o espaço dado ao sindicato. E, diferente da outra vez, o assunto de hoje ele é muito mais abrangente, porque naquela ocasião nós debatemos, era uma lei sancionada do fim da revista vexatória, e que atingia um público, né, dos parentes e amigos de quem se encontra preso. Hoje, né, a redução da maioridade penal, tá? Ela é de uma abrangência em toda a sociedade brasileira, né? E quero também dizer que as discussões vão ser infindáveis, né? Mas a gente entra como você narrou aqui. Nós somos o lado do cumprimento da pena. Então eu vou passar agora a palavra para o meu amigo Wellington Braga, e depois a gente discorre aí sobre o assunto. Wellington, muito bom dia. Bom dia, Letícia. Bom dia a todos os ouvintes aí do programa Atitude. É nós que queremos agradecer para você mais uma vez esse espaço concedido para o sindicato, nossa entidade sindical, e a oportunidade de trazer o debate à sociedade. Esse assunto é um assunto emblemático, é polêmico, e o importante é nós mostrarmos todos os lados, todas as posições da sociedade, para que possamos decidir um rumo melhor com relação à criminalidade em nosso país. Nós, enquanto cidadãos, sabemos que a criminalidade está em alta, né? Enquanto cidadãos, a gente sofre na pele aí, né? As injustiças sofridas aí, muito crime. A gente vê aí pelos noticiários, a gente vê na nossa cidade, a gente vê na nossa região até, quantos crimes acontecendo, jovens aí, assassinatos, homicídios, muita coisa acontecendo e muitas vezes menor de idade cometendo esse crime. Mas aí eu também pergunto, né? Existe o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, já há algum tempo, e lá já existem regras, né, para esse jovem, e que a partir dos 12 anos ele já é responsabilizado por qualquer ato cometido contra a lei. Mas a gente também sabe que na prática isso
não é uma regra, porque ele não é realmente julgado por isso. Por isso até que foi colocado na discussão a tal da redução da maioridade penal. Será que esse é o caminho, Zé? Bom, Letícia, primeiro eu vou esclarecer ao ouvinte o seguinte. O sindicato nosso, Cifuspesp, ele é contra a redução da maioridade penal. E o motivo é único, porque ele só vai sobrecarregar com superpopulação carcerária o sistema prisional que está completamente falido e há muito tempo nesse país. Agora, a gente, não querendo ser mais cristão do que o próprio Jesus, a gente tem que fazer com que a sociedade não pense que nem um apebeuta, tá? Porque o assunto tem que ter conhecimento técnico e jurídico. Não basta somente diminuir a maioridade penal. Isso daí é varrer a sujeira para debaixo do tapete. Nós temos, como você mencionou, o ECA, que começou em 1990, e temos outros dispositivos e legislações infraconstitucionais que também mexem com o menor delinquente, né? O menor que concorre para o crime. Ô Zé, o próprio ECA, ele diz o seguinte, ele prevê 6 medidas educativas, tá? Para quem não sabe, eu vou dizer aqui. Advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, a semiliberdade e a internação. E também é recomendado que a medida seja aplicada de acordo com a capacidade de cumpri-la, as circunstâncias do fato e a gravidade da infração. Mas, na prática, Zé, isso nem sempre acontece. Hoje a gente vê muito menor de idade cometendo crimes hediondos e nem sempre o ECA entra em ação. Por isso até que a sociedade, eu acho que pressionou o governo para que tomasse uma atitude. E aí está aí sendo discutido a questão dessa PEC aí e que possivelmente será aprovada, Zé. Embora o sindicato seja contrário e grande parte da sociedade seja contrária, se há de convir que o próximo passo talvez seja a aprovação disso aí. Olha, pelo que o sindicato já nos informou, nós temos no país em torno de 23 mil adolescentes infratores. E em torno de 10% desse número, que são os menores que cometeram crimes mais graves, tipo latrocínio, estupro. E nós estamos falando de uma faixa etária que gira em torno de 6 anos, porque ela vai dos 12 anos aos 18. O que eu discuto aqui é a estrutura, tá? A semiliberdade, tá? Ela, na prática, ela teria que permitir que o jovem saísse para estudar e trabalhar e à noite voltasse para dormir na unidade, que ele está lotado, né, como um infrator. E não é assim que funciona. Nós temos aqui outras coisas que também, na prática, um juiz do interior de São Paulo, ele é mais rigoroso na internação do que um juiz da capital. Na capital, devido à falta de estrutura, né, o tráfico, eles não jogam em semiliberdade. Ou melhor, é o contrário, né? No interior, eles não jogam em semiliberdade. No interior, o juiz acaba jogando em internação. E o que tem, que eu vou falar a você, é muita falácia sobre esse assunto, tá? O que não adianta é diminuir a maioridade penal sem mexer em toda a legislação. Ô Wellington, é fato que, até essa é uma opinião minha, eu sou contrária à questão da redução da maioridade penal, deixo claro isso aqui, da mesma forma que o sindicato. O sistema prisional brasileiro está falido, tá? Vocês mesmo, numa outra ocasião que tiveram aqui, disseram das inúmeras dificuldades que enfrentam aí. De repente, esse jovem está ingressando aí de forma antecipada por conta dessa redução dentro do sistema prisional. Não vai ser uma escola para o crime?
ele não vai sair de lá já, entre aspas, com uma faculdade, com um pós-graduado aí para uma facção criminosa, ou já muito mais preparado para o mundo do crime? Esse é o ponto da questão, Letícia. O que a gente vê hoje em dia com relação ao papel do Estado, primeiro, que ele não investe em inclusão social, não se investe em educação, saúde, segurança, não se investe em oportunidades. E o outro ponto da questão também, que a gente tem que olhar para a questão social, quem são essas pessoas que serão antecipadas essa tutela? Quem será esses jovens que serão levados ao sistema prisional? Infelizmente, o sistema prisional hoje, em sua maioria, se compõe de pessoas excluídas socialmente, que são pobres, pessoas sem condições, o semi-analfabeto. E hoje o sistema prisional, pelo colapso que ele encontra, sem dúvida, absorvendo esses jovens, seria um caos. E aí teríamos uma grande fileira para o crime organizado recrutar. Por quê? Como se encontra atualmente hoje? Hoje nós temos aí um sistema judiciário moroso, um sistema penitenciário falido e uma segurança pública desarticulada. E quem sempre vai pagar o preço é a sociedade, é o cidadão. Então, por isso que essa discussão é importante para nós discutirmos de vários lados da questão. Porque uma vez que essa lei for aprovada, aí fica difícil a gente tentar consertar alguma coisa lá na frente. Até porque hoje nós precisamos, para essa lei ser aprovada, nós precisamos que muitos mecanismos também sejam alterados. Precisamos passar por uma reforma com relação a esse país, até no próprio sistema judiciário e no próprio sistema penitenciário. E o caráter hoje, tanto do ECA, tanto da lei de execução penal, é de caráter para a reinserção social de todos esses internos que são infratores. E como foi abordado aqui, hoje não há o comprometimento com relação ao ECA, não há o comprometimento com a lei de execução penal. Existem regras a respeito do ECA que esses menores têm que cumprir. Agora a pergunta é, tem alguém para fiscalizar? Essa é a pergunta. Até que ponto hoje o Estado está comprometido com as suas missões? Zé, então, esse pouco tempo de bate-papo nosso, a gente até entende que o sistema penitenciário brasileiro não tem cumprido sua função social de controle, reinserção, reeducação dos agentes da violência, certo? Ao contrário, tem demonstrado ser, de fato, uma escola do crime. Portanto, nenhum tipo de experiência na cadeia pode contribuir com o processo de reeducação e reintegração dos jovens na sociedade. Então, esse menor de idade, de repente, indo para a cadeia, com certeza, além de superlotação, nós vamos ter aí uma população muito maior de detentos aí no Brasil. Exatamente. Olha, o cidadão clamar em baixar a maioridade penal, né, é um exercício de um direito natural dele. Tá? Como o Wellington também explanou, a lei de execução penal, que ela foi editada em 84, ela não está caduca. Tá? O que a gente tem é que ter uma visão do contexto. Né? Se a gente for considerar a sociedade Brasil como um paciente, né, a gente tem que entender que não é bisturi que vai resolver o problema, e sim médico. Não adianta, né, tirar o baço, a vesícula, né, se for apendicite o diagnóstico correto. Então, se precisar alterar a maioridade penal, é como eu disse no início aqui do programa Atitude. Tá? Temos que mexer em todos os dispositivos da legislação infraconstitucional. De um lado, nós temos a pena,
né? Chega lá, o Ministério Público, o promotor apresenta a denúncia, do outro lado o juiz prolata a sentença, mas na ponta tem o cumprimento da pena. É aí que nós, né, os servidores penitenciários, né, o sindicato, estamos dizendo aos seus ouvintes e à sociedade, tá? Porque a pena é uma retribuição ao mal praticado. O cumprimento da pena já é o revide, né? É o tempo necessário para reparar o dano causado. E como é um assunto polêmico, né, a gente tem que explicar aos que são, como eu usei o termo, apedeutas, né, não têm conhecimento técnico, jurídico, conhecimento de causa, que se a gente deixar no clamor popular fazerem do jeito que querem, né, só vai permitir que o juiz legalmente faça uma antecipação de tutela. Não vai resolver problema nenhum do menor delinquente que comete crimes, né? Não vai solucionar as mazelas e os infortúnios do sistema prisional, que, como o Wellington também mencionou, já estamos com um problema seríssimo de superpopulação carcerária e, o pior de tudo, né? A gente vai estar regredindo. Olha, nós estamos conversando aqui com dois amigos, Ricardo Mesiano e Wellington Braga. Eles são agentes penitenciários e fazem parte do CIFUS-PESP, o Sindicato dos Funcionários do Sistema Prisional do Estado de São Paulo. E nós estamos falando um pouco sobre redução da maioridade penal, assunto que está aí na mídia, a PEC está aí em discussão, no Congresso e tudo mais. E é bom que a gente discuta, porque de repente querem enfiar isso em goela abaixo, né, em toda a sociedade. E logo mais eu vou trazer também alguém favorável, para que todos os meus ouvintes possam depois tirar sua própria aí, conclusão e tenham um discernimento depois para poder fazer qualquer julgamento. Eu li, Zé, dias atrás, que a tendência mundial é fixar a maioridade penal em 18 anos. Que, diferentemente de alguns jornais, revistas e até veículos de comunicação em geral têm divulgado aí, a idade de responsabilidade penal do Brasil não se encontra em desequilíbrio se comparada à maioria de outros países aí do mundo. Que de uma lista de 54 países analisados, a maioria deles adota a idade de responsabilidade penal absoluta aos 18 anos de idade, como é o caso aqui no Brasil. E essa fixação majoritária decorre de recomendações internacionais, que sugerem a existência de um sistema de justiça especializado para julgar, processar e responsabilizar autores de delitos abaixo dos 18 anos. Então, sabendo dessa tendência aí mundial, eu não sei até por que a questão dessa redução. A proporção aí de criminalidade em jovens, você tem para me dizer? Qual é a porcentagem de crimes cometidos por menor de idade? Existe uma proporção? Existem estudos nesse sentido? Olha, eu não gosto muito de números, né? Inclusive, os números que nos forneceram, eu já falei no início aqui, que são 23 mil menores infratores que estão cumprindo punição, né? O que eu acredito que a solução tem que ser nossa. Tá? O pessoal gosta muito de comparar, né? Mas se é uma tendência mundial 18 anos, então a gente não tem que reduzir, Zé. O sindicato está certo em seguir a tendência em ser contra a redução da maioridade penal. O norte-americano... Vocês estão na tendência favorável. O norte-americano, que a gente gosta muito de usar os Estados Unidos como exemplo... Ih, né? Você tá que nem meu pai, hein, Zé? Você tá que nem meu pai quando fala dos Estados Unidos, hein? Mas eles, por exemplo, eles têm um sistema completamente oposto ao nosso. Eles têm pena de morte. Sim, em vários estados, né? Lá a Constituição deles começou, acho que com 14 artigos, hoje tem 20 e poucos. O resto, cada estado da federação é autônomo. E eles têm 2.300.000 presos, enquanto no Brasil nós estamos com 715. E desses 715 mil, 300 mil estão no estado de São Paulo. Olha que loucura. Mamãe!
Mas eu digo pelo seguinte, o americano, ele quer punir. Então, a pessoa foi condenada a 12 anos, ela vai cumprir 12 anos em regime fechado. Enquanto a nossa legislação, ela quer ressocializar. A pessoa começa... O assunto é bastante extenso, minha gente. Olha, agora são 11 horas e 30 minutos, nós vamos para um break comercial e voltamos logo mais, falando um pouco mais aí sobre a questão da redução da maioridade penal. Fique ligadinho que eu volto daqui um minutinho. Vamos lá então, meus amigos, um breve intervalo, nós voltamos a conversar aí com os meus amigos agentes penitenciários, o Zé Ricardo, o Wellington Braga, eles que fazem parte do Sindicato dos Funcionários do Sistema Prisional do Estado de São Paulo, e nós estamos falando sobre a redução da maioridade penal, um assunto bastante polêmico, a gente podia ficar falando aqui o dia todo, porque tem bastante aí perguntas a fazer, dúvidas, é que o nosso tempo é curto e numa próxima oportunidade, quem sabe a gente possa fazer um debate com alguém favorável, alguém contra, os ouvintes participando, eu acho isso extremamente interessante. Já estão convidados para voltar aqui numa próxima oportunidade. Wellington, na sua opinião, aí, enquanto sindicato ou enquanto Wellington mesmo, você acredita que reduzir, o Wellington e até Zé Ricardo, os dois, vocês acreditam que reduzir a maioridade penal é tratar de fato o efeito e não a causa? Sem dúvida, Letícia, né? É tratar, na verdade, o efeito que isso ocorre na sociedade e não a causa. É lógico, fica mais fácil para o Estado prender do que muitas vezes resolver aí as desigualdades sociais, investir numa educação de qualidade. É o jovem na escola. O jovem na escola com relação aprendendo aí a educação, aprendendo uma profissão, é o Estado promovendo oportunidades para esse jovem, porque hoje o jovem ele é muito aliciado. Com quem os traficantes procuram para distribuir as drogas? É o público jovem. Então o jovem ele é essa mola propulsora da sociedade. Ele se torna uma isca, de repente, para... Exatamente. Ou o nosso país, nossos governantes, procuram aí, a partir de hoje, digo isso ontem, desenvolver políticas que possa incluir esses jovens socialmente, numa educação, saúde, moradia, uma segurança pública que ela trabalhe com a prevenção do crime. E para isso nós precisamos de reformas, principalmente em nossas instituições. Muitas vezes nós temos aí as polícias que elas carregam até hoje o ranço da ditadura, com práticas discriminatórias junto à sociedade. Nós temos também que levar isso em conta. Enquanto nossos governantes não criar mecanismo de tirar os jovens da rua, sem dúvida, nós vamos ter um problema muito sério. Sem dúvida, principalmente o jovem, que faz parte dessa população mais pobre, carente, ele vai ser vítima nessa sociedade. E quem vai, no final, pagar todo o preço é a nossa sociedade. Que hoje, infelizmente, Letícia, nós sofremos aí uma inversão de valores, Bem grande, por sinal. E o que acontece hoje? Em nossas casas, nós estamos aí morando, quem tem condições, de condomínios fechados, correto? Quem não tem... Aprisionados. Exatamente. Quem não tem está desenvolvendo todo tipo de segurança, em sua moradia, Ou seja, estamos aprisionados em nossas casas, enquanto não se há uma política para combater essa criminalidade de verdade. Então, não é o fato prender que vai resolver o problema. O fato é educar. Exatamente. E proporcionar políticas públicas necessárias para que esse cidadão possa ter uma vida digna. Exatamente. Acho que esse é o fato. Exatamente, e promover a igualdade de oportunidades. Então, esse é o ponto que eu acredito que a sociedade tem que discutir para a gente buscar uma solução. É fazer o governo fazer o dever de casa, que até agora, tudo que se aponta hoje em dia, há poucos investimentos aí nessas áreas.
Meu amigo Zé Ricardo tem esse mesmo pensamento? O menor é aliciado porque é business, é negócio. E como ele é um instrumento que penalmente é inimputável, né, ele se torna um grande atrativo. E quando a gente fala essas coisas, cria mal-estar. Mas existe uma omissão do Estado e essa omissão vem de longe. Você disse aqui, né, o carioca. O Rio de Janeiro está na segunda geração de garotos de rua. Então, aquelas crianças da década de 80 tiveram seus filhos na rua. E nós vemos, na maioria dos homicídios praticados por esses menores, isso, a banalização da vida. Porque quais são os valores éticos e morais que essa segunda geração recebeu? Nenhuma. Zé, a gente já está quase finalizando aí o programa. Esse bate-papo é extremamente gostoso e importante para que a gente tenha até conhecimento, né, dessa questão aí da redução da maioridade penal. Então, a gente consegue chegar até uma conclusão, né, que a questão de reduzir a maioridade penal acaba isentando o Estado aí do compromisso com a juventude. Você não acha isso? Acho. E eu vou te dizer aqui de coração aberto, porque a gente, infelizmente, no exercício da profissão vê muita coisa. A solução está em 3 pontos: família, escola e cadeia. Família é para educar, escola é para ensinar e cadeia é para punir. A gente não tem outro caminho em discussão em sociedade a não ser esse. E eu digo isso porque o pai e a mãe que está nos escutando, tá, nesse processo de educar o seu filho, tá, tem que olhar, tem que cheirar, tem que abraçar. É aí tem que vigiar, que você vê se aquele ente querido que está dentro da sua casa, ele está enveredando para a droga, para o álcool, más companhias, seja o que for, pro né? que não é. Então, voltando, família é para educar, escola é para ensinar e cadeia é para punir. Aqui ninguém quer ser mais cristão do que o próprio Jesus. Não tem outro caminho nessa discussão em sociedade. E é bom que a gente também não confunda, né? A família é para educar e não transferir, de repente, para a escola, porque às vezes muitos pais acham que é função também da escola, né? Ensinar, educar e tudo mais, não, é função do pai. O pai tem que estar ali vigiando, né? Observando o filho, tendo um bate-papo, olho no olho, tem que saber onde o filho está, com quem está, onde vai. A escola está lá para ensinar, o pai tem que estar sempre auxiliando, o filho precisa, sim, da educação, por quê? A educação é a base de tudo, minha gente. Uma criança na escola estudando não vai estar no ócio, não vai estar parada com a cabeça vazia, pensando em besteira, né? Porque a cabeça vazia pensando em besteira, você vai querer, de repente, uma roupa bacana, um boné bacana, o tênis da moda, e aí você vai querer uma vida fácil, e aí você vai querer, de repente, ter amizade com um cara que está lá vendendo droga, e você vai ser aliciado para o mundo do crime, e aí não tem mais volta. E aí está a cadeia que o Zé falou. E o crime organizado, isso aí vem de longe. A máfia, a dragueta é da Idade Média, dos anos 1200 e não sei quanto. Né? Os Estados Unidos, na década de 60, né, fecharam fronteira com o México. Isso já vem do tempo do Nixon, Gerald Ford, Ronald Reagan. Fizeram e aconteceram, Colômbia, isso, aquilo. E o maior mercado consumidor de cocaína do planeta são os Estados Unidos. Não adiantou nada. E no Brasil, tá, a gente hoje é o mundo globalizado, né? Também as fronteiras encurtaram. O nosso menor aqui é problema nosso? Mas o caminho que eu estou sugerindo a quem está nos escutando, o ouvinte do programa Atitude, é esse. É família, escola e prisão. Não, ele não diz que o caminho é prisão, não é nesse sentido, não. O caminho é família e escola. A prisão é no sentido de que, se não houver família e escola, consequentemente, ele vai
para a cadeia. E aí, por isso que nós estamos aqui discutindo a questão da redução da maioridade penal. Porque é do jovem que, de repente, não teve a família, não teve a escola, o caminho, infelizmente, será esse. Porque, exatamente. A família para educar, a escola para ensinar e a cadeia para punir. Então, aquele jovem que não conseguir ser educado, que não conseguir aprender o que deve, é isso que eu queria dizer. Infelizmente, o caminho... A cadeia, de repente, vai ser... Não que vai ser a solução, porque a gente sabe que o sistema prisional falido não vai ser a solução. Mas, infelizmente, vai ser lá que ele, de repente, vai passar uns dias não muito agradáveis. Meus amigos, nós conversamos no dia de hoje com os meus amigos Zé Ricardo e Wellington, agentes penitenciários, estão convidados aqui para um próximo bate-papo. Vou procurar trazer aqui os favoráveis aí à questão da redução da maioridade penal. A gente faz um debate gostoso, tá certo? Um abraço aí para os agentes penitenciários, para o sindicato aí, e uma boa tarde a todos os meus ouvintes. Zé Ricardo, deixe seu abraço aí para os seus amigos de São Manuel, Carioca. O pessoal lá da FMR, Carioca, que foi presidente aí do diretório acadêmico, lá da FMR, primeiro diretório acadêmico, Zé. E ficamos na história. Ficamos na história, fomos a primeira turma de direito a se formar. E para o ouvinte entender o que é a opinião do sindicato e o que é a nossa, naquela época, a discussão era o inadimplente não ter acesso em sala de aula. E eu fui perguntado, o pessoa física disse, olha, para mim o inadimplente está errado, porque ninguém obrigou ele a assinar um contrato de prestação educacional. Agora, tem na pacificação nos tribunais superiores que ele não pode ser impedido, então nós lutamos e os inadimplentes continuaram assistindo aula. É um direito de todos estudar. Wellington, obrigada, viu? A gente agradece, Letícia, para esse espaço aí e estar passando também o nosso posicionamento para a sociedade, né, e mostrando a leitura aí dos intramuros, né? É nos intramuros que a gente tem aí o reflexo, né, se realmente os governantes estão fazendo o seu papel, estão investindo, né? Ou seja, estão dando toda aquela condição para a sociedade. Muito obrigado por esse espaço, e democracia é isso, né, gente? É debatendo, é muitas vezes cortando na própria carne, colocando o dedo na ferida, né, que a gente vai chegar a algum lugar, alguma solução. E não